Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Muito bem. Nós já falamos algumas coisas a respeito deste versículo, que é um dos versículos mais importantes da Bíblia Sagrada, de João 3:16. E não é porque nós já falamos algumas coisas dele, que ele perdeu a sua relevância e a sua importância. Tem coisas que quanto mais a gente fala, mais a gente conhece, mas quanto mais a gente questiona, mais a gente encontra questionamento, né? Quanto mais a gente busca entender, nós entendemos que não entendemos quase nada. Sabe? Então por isso que nós temos que ter todo esse apreço, esse amor, esse carinho para com a palavra de Deus, porque quanto mais nós pudermos ler, ouvir, pregar, esmiuçar pedacinho por pedacinho, melhor é. Então eu peço a sua atenção contínua para nós falarmos da parte deste versículo que fala que Deus, ele amou de tal maneira. Amor de tal maneira. Esse tipo de amor que nós já falamos, que é uma espécie de amor que só pertence a Deus, né? Só pertence a Deus. Essa palavra, de tal maneira, como nós dissemos, é uma busca por uma explicação. É uma eterna busca pelo homem de uma palavra que possa descrever esse amor. E nós encontramos essa frase do nosso irmão João, que ele fala essa frase singular, essa frase que traz esse resumo, que ele aborda esse amor dizendo que é um amor de tal maneira. Então essa tal maneira é uma busca pelo homem para conseguir descrever, para falar da intensidade, do grande amor que Deus direcionou a seres que, como nós sabemos, a seres como nós, eu e você, que não merecíamos e não merece, não é isso? O ser humano, o que ele fez para Deus foi o quê? Foi pecar. Ou seja, o que ele fez para Deus foi quebrar o mandamento dele. Foi desobedecer a ele. Então, esse amor de tal maneira, esse amor de Deus, ele se demonstra tão maravilhoso, tão grandioso, também por isso. Sabe por quê? Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você pode entendê-la, mais você pode amá-la, mas também mais você pode desenvolver um tipo de ódio por ela, né? Quanto mais você conhece ela, quanto mais você tem um conhecimento dela, isso pode te atrair ou te afastar, certo? Imagine, se fosse possível conhecer até os pensamentos das pessoas. Pense nisso. Se as pessoas conseguissem ler o seu pensamento, tal conhecimento nos afastariam ou nos atrairiam as pessoas? Diga aí. De um grupo de pessoas ou de uma determinada pessoa. Se as pessoas conhecessem você, sabe, o seu íntimo, conhecessem intensamente você, até mesmo os seus pensamentos, será que as pessoas iriam se atrair por você ou elas iriam se afastar? Imagine, se as pessoas conseguissem ler a sua mente, elas iriam te amar mais ou te odiar? A nossa atitude, ela sempre vai depender da nossa essência, vai depender daquilo que está dentro de nós. Deus, ele nos amou de tal maneira, mesmo conhecendo nós desde antes do ventre. Deus, ele nos conhece desde antes de nós nascermos. Ele já nos conhece. Ele sabe da nossa natureza, ele sabe das nossas deficiências, ele sabe das nossas falhas. Deus sabe. Ele conhece você intimamente. Olha o que diz o Salmo 139. Salmo 139. Deus vai descrever o quanto ele conhece eu e também conhece você. Esse Salmo de número 139, ele descreve a onisciência de Deus.
ele descreve que Deus, ele compreende tudo, ele sabe de tudo. Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Então, Deus, ele conhece você de forma íntima e de forma profunda. E aí, será se Deus te ama mais ou te ama menos pelo conhecimento que ele tem de você? Como eu disse, o conhecimento que nós temos de tal pessoa pode nos afastar dela ou pode nos aproximar. E isso vai depender da essência que nós temos. Aí eu faço a grande pergunta: Deus conhece você, Deus sabe o teu pensamento, Deus sabe o que está dentro do teu coração. Me diga aí, Deus tem motivo para te amar? Deus tem algum motivo que você deu para ele te amar? Você fez algo que Deus tenha que te amar? Certamente que nem eu e nem você. Mas eu estou falando isso só para você entender um pouquinho da intensidade desse amor de tal maneira. Ele conhece que você é falho, ele conhece que você pode errar, mas ele te ama apesar das tuas falhas, e ele te dá uma chance apesar da tua pouca força. Sabe, será se você daria a chance para uma pessoa que você sabe que ele é fraco e até incapaz e até preguiçoso? É difícil, né, dar uma chance para tal pessoa. É difícil dar uma chance para uma pessoa dessa forma, né? Porque você conhece tão bem ela que você sabe que ela não é capaz. Será se você daria uma chance? É difícil. Mas Deus me deu uma chance. Deus te deu uma chance, sabendo que nós somos falhos, sabendo que nós somos, na verdade, incapazes, sabendo que nós podemos falhar, sabendo que nós somos um ser que é levado por qualquer besteirinha. É ou não é? Qualquer ventozinho já leva a pessoa, qualquer historinha já arrasta a pessoa. Muitas das vezes isso demonstra uma falta de um caráter alicerçado. Isso demonstra uma falta de uma base bem alicerçada, de um caráter bem alicerçado. Que Jesus vai falar, Mateus 7, de duas casas, uma edificada na rocha, outro na areia. Isso pode ser aplicado ao caráter da pessoa. Tem caráter que é feito de material lixo, que é feito de ensinamento que não presta. Já tem um caráter que é feito de material bom, de ensinamentos sólidos. Pois bem, Deus, ele te conhece, e apesar de tudo, ele te dá uma chance, ele te dá uma segunda oportunidade, só para você entender um pouquinho desse amor de tal maneira. A eternidade é pouca para explicar esse amor. Amor mais profundo do que o oceano. Deus te ama mais do que você mesmo ama a si. Deus, ele te ama mais do que você mesmo ama a si. É um amor gigante. É um amor de um modo inexplicável. É um amor de um modo intenso. É um amor de um modo completo. É um amor de um modo generoso. Amor de um modo sacrificial. Deus sacrificou. Glória a Deus. Louvado seja o bendito nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É um amor sacrificial. É um amor que ele entregou o filho dele. Entregou o seu único filho para morrer por nós. Ele entregou o seu único filho para padecer por mim e por ti. Então esse é um amor inexplicável. É um amor imensurável. Como eu disse, nem mesmo a eternidade conseguirá explicar esse tão grande amor. Deus, ele nos amou de tal maneira. Por quê? Sabe, na verdade, é porque nós não amamos, não sabemos amar, nem raso e nem profundo, e muito menos de tal maneira. O homem não sabe amar. O homem perdeu essa capacidade de amar. Deus nos amou porque era necessário,
por causa do nosso grande pecado. Sabe quando é que o homem aprende a amar? É quando ele se aproxima de Deus. Por quê? João, primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo 8. Deus, ele é amor. Então o homem, ele só vai aprender um pouco desse amor, o amor verdadeiro, o amor genuíno, apenas quando ele se aproximar de Deus. Porque Deus, ele é amor. Para que Deus nos amou de tal maneira? Ele nos amou assim, sabe por quê? Para que a consequência fosse também de tal maneira. Qual foi a consequência? Dar o seu filho inocente para morrer por nós pecadores que não merecíamos. Sabe por quê? Porque se fosse um amor humano, nunca seria dessa forma. Se fosse um amor de um ser humano, nunca teria essa consequência. Nunca. Nunca teria tal consequência. Qual? Tal consequência de salvar, tal consequência de perdoar, tal consequência de trazer o homem novamente da condenação para um local de salvação. Nunca teria essa consequência. Então Deus, ele nos amou de tal maneira para que as consequências também fossem semelhantes a este amor. E a grande consequência é nos dar uma segunda chance, nos dar uma possibilidade de ser transformado. Por que nós temos que ser transformados? Como eu já repito várias vezes, mas é necessário, porque todos pecaram. Porque às vezes o ser humano acha que já está bom. Não, já está bom, está tudo tranquilo, está tudo bem. Mas na verdade, às vezes, a vida espiritual dele não está nada bem. Não tem nada que glorifique a Deus. É por isso que Deus, ele sempre nos dá uma segunda oportunidade. E para completar, para encerrar essa breve palavra, a última coisa que eu quero deixar para você: Deus, ele amou também a todos, como nós já falamos. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira é a grande intensidade que o homem não consegue explicar. É a grande intensidade que o homem não consegue abarcar. Note algo interessante. Neste versículo de João 3,16, tirando a palavra mundo, ele fica sem um alvo certo. Se você tirar a palavra mundo do versículo de número 16, ele fica sem um objeto amado. Mas ele está no meio do amor e de tal maneira. A palavra mundo está entre a palavra amor e de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Em toda a narrativa, não é dito ou registrado na esfera humana outro alvo ou objeto tão grande ou abrangente do amor de Deus. É o maior alvo de Deus. É o maior alvo do amor de Deus. E consequentemente, o maior sacrifício dado por causa dos homens, dado por causa do mundo, de mim e de você. Apenas para este alvo, eu e você temos tal expressão de amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Você é alvo desse amor de Deus. O alvo da nossa meditação, o alvo dessa palavra é você. Por isso, você pode ter a oportunidade de alcançar a vida eterna. Você consegue entender que Deus, ele tratou o ser humano com carinho. Deus, ele tratou o ser humano com cuidado e expressando tal amor. Você consegue ver o amor de Deus. Você consegue ver o carinho de Deus sacrificando o seu próprio filho por você. Será que você consegue entender isso? Será se todos nós conseguimos compreender tal profundidade daquilo que Deus fez? Sabe, porque muitas vezes nós não valorizamos as coisas porque não entendemos o porquê. Muitas vezes nós não valorizamos certas coisas porque não entendemos o para quê. O homem não valoriza o amor de Deus
porque na verdade não conhece de forma profunda. Mas, concluindo, qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a nossa atitude? Você pensa que é insuficiente ou pouco estímulo o fato de Deus te amar? Você pensa que é insuficiente ou pouco o fato de Deus te amar para você reagir de forma positiva, aceitando caminhar no caminho estreito que Jesus ensina, que Jesus manda? Repetindo a pergunta para você entender. Você pensa que é insuficiente, você pensa que é pouco o estímulo de o fato de Deus nos amar, para que você possa reagir aceitando, vivendo para Ele? Será se é pouco o grande estímulo que Deus nos dá, demonstrando o seu grande amor, demonstrando o seu grande carinho, demonstrando que Ele tem cuidado de nós? Será se isso é pouco? Será se isso não é suficiente para nós entregarmos a nossa vida a Ele? Será se não é estímulo tão grande de Deus dizer: eu dou meu próprio filho para morrer por ti? Será se isso não é um grande estímulo para mim, para você, para todos nós, de entregarmos a nossa vida de forma intensa, de forma verdadeira, deixar o pecado, deixar a mentira, deixar o vício, deixar toda essa espécie de pecado que o mundo nos manda, que o mundo injeta na nossa mente? Será se não é suficiente? Ou você espera algo maior para você viver para Jesus? Você espera algo maior de Deus ter enviado seu Filho do céu para pecadores e morrer na terra e ser crucificado? O que é que você espera de maior? Você está esperando algo maior do que isso para aceitar Jesus? Será se você está esperando algo maior do que o fato de Deus ter enviado seu Filho do céu para morrer na terra por causa de você? Você não acha razoável e necessário tomar uma atitude de deixar a vida pecaminosa e caminhar para Jesus e viver para Jesus? Pare, pense, medite. Não é suficiente o que Deus fez? Você pode não entender, mas é suficiente. Foi o sacrifício único. Sacrifício único e suficiente para salvar a nossa vida, para nos libertar do pecado, para nós termos um roteiro diferente. Que Deus possa nos abençoar.